Olá! Ô, No meu devocional de hoje, eu estava lendo e era Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o tema desse devocional era tempo de restaurar. E ele começava contando a história do povo de Israel. Todo mundo conhece e sabe que o povo de Israel estava escravizado no Egito e depois de tanto tempo escravizados, eles começaram a sentir a necessidade de liberdade. Eles perceberam que já estavam há tempo demais num país que não era deles e servindo de escravos para um povo que não acrescentava nada para eles. Até porque eles tinham uma promessa de terra prometida. E o interessante é que quando eles clamam por libertação, Deus envia um libertador, né? Todo mundo conhece a história, Deus envia Moisés. E Moisés vem, tira o povo do Egito, e aí o povo, né, caminha em direção à terra prometida. Só que o impressionante disso tudo é que no meio do caminho o povo começa a se esquecer de quem fez todo aquele trabalho de tirá-los do Egito. Eles começam a esquecer e eles constroem um bezerro de ouro e começam a adorar. Esquecem de Deus. Aí eu fiquei pensando com que facilidade, né? Às vezes a gente se esquece do Senhor. Como a gente troca Deus por qualquer outra coisa com facilidade. Aí você pode falar, eu não faço isso. Amém. Mas às vezes a gente troca. Às vezes a gente troca Deus por rede social, a gente troca Deus por encontro com amigos, às vezes a gente troca Deus por uma programação na televisão, por tantas outras coisas, por um trabalho. Por causa de um trabalho, às vezes a gente troca o Senhor. Ah, mas nesse trabalho, se você não fizer isso, você vai ser mandado embora. Então para não ser mandado embora, eu abro mão de princípios. Então, é trocar Deus, né? Então, mas quando Moisés volta, que desce lá do monte, Moisés percebe, né, aquilo tudo que estava acontecendo e Moisés chama o povo novamente à obediência, aquela comunhão que eles tinham perdido. E Deus, então, abre um novo tempo na vida do povo de Israel, de restauração. E o que é interessante, a lição que eu tiro, né, para mim, e que eu também gostaria de partilhar com você, é que a gente tem certeza que aquele que começou a boa obra em mim e em você vai completar, não importa o tempo. O povo de Israel, a gente sabe que o povo de Israel perambulou pelo deserto por 40 anos. 40 anos. Um lugar que, segundo os cientistas, os teólogos, as pessoas estudadas da palavra, da Bíblia, falam que em pouco tempo eles fariam aquele trajeto. Mas por causa de pecado, de murmurações, Deus permitiu que o povo ficasse peregrinando, dando voltas e voltas e voltas. Até que toda aquela geração incrédula morresse e o remanescente ocupasse a terra prometida. Mas eles conquistaram a terra prometida. Da mesma forma que o povo de Israel conquistou a terra prometida, eu e você também podemos conquistar a terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Eu não sei qual é a sua terra prometida. Eu sei qual é a minha. E a minha, de repente, tá vindo
e eu estou caminhando em direção a ela, mas eu sei que ela está ali esperando mais algumas coisas acontecerem para concretizar o que Deus prometeu para mim. E às vezes para você também. Sabe? Às vezes passa tanto tempo e a gente se pega murmurando, questionando a Deus de por que essa demora. Mas será que eu ainda não recebi porque eu ainda não estou pronto para estar lá? Lembra o povo de Israel? Como aquele povo murmurando, relembrando das coisas passadas, desejando o que tinham deixado no Egito, como esse povo ia entrar na terra prometida e eles iam festejar aquilo que Deus tinha para eles, se o pensamento deles estava lá atrás. Às vezes eu e você não recebemos o que Deus tem prometido para nós, porque às vezes os nossos pensamentos ainda estão lá atrás, não é? Às vezes a gente ainda está pensando no que foi, no que ficou para trás. Puxa, mas lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo, lá eu era feliz, lá eu não passava por essa situação. Mas para a gente viver o novo de Deus, para a gente experimentar o extraordinário de Deus na nossa vida, ou aquela promessa que Deus falou, quando foi Ele mesmo que disse, claro. Para a gente experimentar tudo isso, a gente precisa estar pronto. A gente precisa estar pronto. E como que a gente fica pronto? Se permitindo ser restaurada, se permitindo ser limpa, ser mudada, transformada, para que quando a bênção que me foi prometida chegar, eu esteja 100% pronta, ou 90% pronta, para quando aquela bênção chegar na minha vida, ela ser bênção para mim e ser bênção para quem está à minha volta. Eu sempre quis casar. Sempre quis casar. Eu novinha, eu queria casar. Eu não vivia um bom relacionamento dentro da minha casa. E eu achava que a única solução para mim era o casamento. Só que eu tinha feridas no meu coração, eu tinha feridas, mágoas, sabe? Dor. Eu tinha ódio no meu coração. E eu achava que eu estava pronta para receber alguém na minha vida. E eu ficava falando para Deus, Senhor, eu quero. E eu ficava pedindo. E Deus nunca me deu. Até que um dia eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu tô cansada de viver com meu coração cheio de dor, sabe? Com essa mágoa, com esses ressentimentos dentro de mim. E eu depositei diante do Senhor tudo aquilo que me aprisionava. Tudo. E eu fui colocando aos pés da cruz, e Deus foi me restaurando, Deus foi me mudando, Deus foi me transformando. E depois que eu recebi o perdão de Deus e que eu entendi que eu estava realmente limpa, mudada, daquilo tudo que eu estava guardando dentro de mim, eu entendi por que Deus nunca tinha me dado o casamento quando eu queria. Sabe por quê? Porque como que eu, sangrando, ia conviver com uma outra pessoa? Quando a gente sangra em cima de outras pessoas também. Sabe? Respinga no outro. E eu entendi que se Deus me desse naquele tempo, eu não saberia lidar. Eu ia machucar o outro, porque eu estava machucada. Quando a gente está ferida, a gente fere o outro. Quando a gente está machucado, a gente machuca o outro. Mas eu não quero machucar, mas sem intenção, você machuca o outro. Mesmo não intencionado, você acaba machucando.
E aí você machucando o outro, ferindo o outro, essa relação se desgasta, essa relação fica ferida e não tem ser humano que aguente conviver com o outro que está machucado e ferido. E ali eu entendi. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deu lá naquela época, o Senhor não me deu lá naquele tempo, porque lá naquele tempo eu não saberia lidar com o relacionamento, eu não saberia lidar com a outra pessoa. Eu ia pegar o bom de Deus, o novo de Deus, eu ia acabar perdendo entre os dedos. Então a gente precisa entender, sabe, que para a gente receber o que Deus tem para a gente precisa estar restaurado, precisa estar limpo, para que aquele novo de Deus encontre uma nova morada, sabe? Para que aquilo que está vindo para mim encontre um lugar limpo, um lugar habitável, um lugar que ele vai poder fazer morada e qualquer pessoa que se aproximar também vai poder morar junto. Então, esse tempo de restaurar é necessário. A obra completa, mas às vezes a gente precisa desse tempo de restauração. É isso que eu queria deixar para você. Deus te abençoe.